Começa olhando pra câmera. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje continuaremos a nossa aula sobre a ditadura civil-militar. Essa aula é uma aula que eu não consigo não ficar extremamente triste. É uma aula que todas as vezes que tenho que dar, provoca em mim todo tipo de sentimento de maior angústia. Então, é uma aula de luto. Não é uma aula que definitivamente possamos dar com alegria. Vamos a ela. Muito bem. Entraremos agora no governo, que foi o governo mais duro de toda a ditadura militar. Esse governo e esse período do governo de Garrastazu Médici ficou conhecido de fato como os anos de chumbo. Aqui, as coisas de fato ficaram muito perigosas. Viver nesse período era, de fato, principalmente se você fizesse oposição ao governo, correr risco de vida. Como vemos na música de Caetano, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Essa expressão da música de Caetano, ela diz muito sobre esse período, da coragem desses militantes de esquerda que lutaram contra a ditadura e muitos deles foram assassinados. Então temos aqui a consolidação da ditadura militar, sem máscaras e, portanto, o auge da repressão desse período. Muito bem. Esse período, então, que vai de 1969 até 1974, ele tem algumas características gerais que vamos aqui analisar a princípio. Primeiro, ele conseguiu apaziguar os quartéis ao permitir que as aspirações e interesses militares direitistas radicais se expressassem em seu governo. É a predominância absoluta da chamada linha dura do exército. Temos também o período quando se registram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país. Sempre gosto de enfatizar o seguinte: crescimento econômico com repressão é muito fácil de conseguir, porém os preços são muito altos. Região pouco conhecidas e habitadas do Brasil, como a Amazônia e a região centro-oeste, recebeu estímulo governamental para serem exploradas economicamente. Então temos aí a abertura de estradas que tentavam dar ao governo essa visão de grandiosidade. O custo também foi alto desse desbravamento. Por outro lado, os empréstimos estrangeiros geravam uma dívida externa tão elevada e custosa que bloqueou por décadas o crescimento e o desenvolvimento sustentável do país. Ou seja, todo esse crescimento econômico ele foi baseado basicamente em dois pilares: empréstimos externos e repressão. Essa repressão que vai, inclusive, incluir um arroxo salarial, ou seja, uma concentração de renda como nunca vista em toda a história do Brasil. Temos também a seleção tricampeã do mundo, que é usada como propaganda do regime. Falaremos disso de forma mais específica ao longo da nossa aula de hoje, tá? Então vamos analisar alguns aspectos que são fundamentais dentro desse período dos anos de chumbo, né? Desse período que é considerado como a noite do Brasil. Bem, temos aí o mais importante elemento, que é o declínio da luta armada, que foi esmagada pela repressão. A luta armada, que foi a opção da maioria dos grupos de guerrilha no Brasil, que lutavam contra essa ditadura civil-militar, eles foram exterminados fisicamente. Temos aí uma baixa, principalmente nas lideranças desses grupos de guerrilha, como, por exemplo, o assassinato de Carlos Marighella em 1969. Infelizmente, não temos tempo para nos deter aqui nesse episódio, nem na vida de Carlos Marighella. Já falamos um pouco sobre ele na nossa aula anterior e sugiro que vocês pesquisem
as circunstâncias do assassinato de Marighella e, principalmente, a vida de Carlos Marighella, de uma perspectiva histórica de apagamento de memória, como se essa grande liderança simplesmente não existisse. Temos também o assassinato de Carlos Lamarca em 1971. Carlos Lamarca, ele começa assim, né? O slide mostra isso e termina assim. Foi uma importância, liderança da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, assim como Marighella foi da ALN, a Ação Libertadora Nacional, como já vimos também em nossa aula anterior. Temos também um episódio importantíssimo e talvez um dos episódios mais obscuros da história do Brasil, que foi a Guerrilha do Araguaia, de 1975. Nós falaremos um pouco mais sobre ela, porque, na verdade, a abordagem sobre essa guerrilha, inclusive nas aulas sobre ditadura militar, ela é sempre apagada. Existe uma tentativa, mais uma vez, assim como no caso de Marighella e de Carlos Lamarca, de apagamento de memória através a gente não traz a Guerrilha do Araguaia. Na maioria das vezes, nem mesmo os professores de história trazem essa questão para suas aulas. Nas Olimpíadas de História desse ano, várias questões sobre a guerrilha, justamente com ênfase nesse apagamento de memória. Vamos analisar um pouco sobre essa guerrilha. Então, atenção, a guerrilha foi o maior movimento armado contra a ditadura militar, que durou de 64 a 85. Promovido pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que à época estava na ilegalidade. Um grupo de 98 guerrilheiros, 78 jovens das grandes cidades e 20 camponeses executados no Araguaia, enfrentou o exército durante 3 anos na floresta amazônica, na região entre os estados do Pará e Tocantins, que é a região destacada no mapa. Desse total, 68 foram mortos, incluindo um justiçamento pelos próprios colegas. Outros 11 militares morreram em conflito ou por fogo amigo. O exército deslocou um efetivo de aproximadamente 5.000 homens na maior mobilização militar do país desde a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, em 3 campanhas que acabaram liquidando praticamente todos os guerrilheiros do Araguaia. Podemos pensar que foi apenas uma guerra, mas as táticas utilizadas pelo exército brasileiro foram táticas de guerra suja, de torturas inomináveis contra os guerrilheiros capturados, que foi a maioria deles. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Guerrilha do Araguaia, temos aí uma farta biografia sobre o assunto, além de um filme importantíssimo, Araguaia, a Conspiração do Silêncio. Vou deixar aí no final, na inscrição das indicações, alguns filmes sobre toda a ditadura militar. Tudo isso enquanto as torturas eram praticadas nos porões da ditadura, os líderes assassinados, a guerrilha do Araguaia massacrada. Enquanto isso, o governo fazia uma intensa propaganda ideológica. Primeiro, do Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, ou você fica aqui e aceita a situação, ou vai embora do Brasil. Os que ficaram, a maioria deles foram assassinados. O ninguém segura esse país, um ufanismo, principalmente em torno do que vamos ver a seguir, que é o milagre brasileiro, que enfatizava que a situação estava ótima, do que as pessoas estavam reclamando, se a economia ia tão bem. Né? Então, ninguém segura esse país, o Brasil é o país do futuro. E pra frente Brasil, né? Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. O Brasil ganha a Copa de 70, o que reforça ainda mais nos militares essa ideia de que não poderia haver oposição, porque o Brasil ia muito bem. O futebol foi utilizado o tempo todo como instrumento político para essa ação. Vamos ouvir agora a música Pra Frente Brasil, que é da seleção da Copa de 70. 30 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos
vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Há sempre uma atitude de respeito, simples e natural, nascida de nosso amor ao Brasil. Sem qualquer exagero, basta ficar de pé. Os símbolos nacionais pertencem a você. Leve a bandeira no Dia da Pátria. Cante com amor o hino nacional. Às 17 horas de 7 de setembro, vamos festejar o Brasil. O Brasil é feito por nós. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Que mostra bem esse espírito ufanista. Bem, além da música, temos também os slogans do governo, né? Principalmente a classe média usava muito esse slogan nos carros do Brasil: ame-o ou deixe-o. E o lema ufanista, não é, que é na Semana da Pátria, o ninguém segura esse país. Bem, tudo isso aliado a uma censura violenta aos meios de comunicação, aos jornais, música, livros, ou seja, a arte e a imprensa de modo geral. Essa censura, ela vai perdurar ao longo de todo o governo militar, ou seja, só era publicado aquilo que os militares pretendiam que fosse publicado, como veremos na nossa próxima imagem. Temos a música do Gilberto Gil e do Chico Buarque, Cálice, que foi censurada em 1973. Então, quem não conhece a música, vou colocar um pequeno trecho dela e sugiro que vocês escutem e leiam as diversas análises sobre essa composição. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Bem, enquanto isso, o milagre brasileiro acontecia. Temos aí o primeiro PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, proposto pelo ministro da Economia, Delfim Neto, o mago da ditadura, que estabelece nesses anos o chamado milagre econômico de 69 a 73. Baseado em quê? Prestem bem atenção. Expansão do crédito, concentração de renda, a abertura total da economia, a criação das grandes empresas estatais e a ênfase na produção de produtos de luxo. Muito bem, todos esses mecanismos, eles tinham por base, segundo Delfim Neto, fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Ou seja, a economia precisava crescer e só depois os trabalhadores comeriam desse bolo. Que eu saiba, até hoje não comemos. Bem, como o modelo era baseado no capital externo, a partir de 1973, com a crise do petróleo no mundo, em virtude do contexto internacional, as guerras do petróleo, o milagre começa a dar sintomas de que era de fato um milagre falso. E isso acabaria levando a uma crise sem precedentes na história da ditadura, se não na história do Brasil. Bem, finalizamos aqui a nossa aula. Na nossa próxima aula, analisaremos o quarto governo, que é o governo de Ernesto Geisel. Até a próxima aula. Espero que tenham entendido, espero de fato que tenham compreendido a importância, especialmente desse governo em nossa história. Um beijo para vocês.